Sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal. E hoje vamos falar sobre o que você precisa saber de teoria para você desenvolver legal na área de refrigeração, tá? E eu vou separar aqui, para você ser um mecânico de refrigeração, o que você tem que saber o básico. Muita gente está errando no básico, pessoal, está falhando forte no básico, tá? O que você tem que saber também para ser um técnico em refrigeração, tá? Um bom técnico, o que você tem que dominar na teoria e o que você precisa dominar para você ser um engenheiro, tá? De HVAC, projetista. O que acontece, pessoal? Vou começar pelo básico, o mecânico, onde o pessoal peca muito. São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia e que você vai crescer muito profissionalmente. E tudo que você faz de uma forma consistente, né? Você pode começar sendo um mecânico em refrigeração, passar para um técnico e, por que não, né? Ser um engenheiro aí, projetista, aí, se você quiser chegar até esse ponto, se vale a pena também, né? Vocês vão ver ao decorrer dessa videoaula que nem sempre vale a pena também, pessoal. Muitas vezes um bom mecânico, um bom técnico aí consegue aí estar sempre com uma boa empregabilidade, bem empregado, ganhando bem e tudo mais, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixa o joinha, tá, pessoal? Considere se tornar-se membro do canal, tá? Custa aí R$ 8 por mês, aí, uma Coca-Cola aí que você deixa pro canal e ajuda muito nós continuar esse nosso trabalho, beleza? Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Compartilhado está. E vamos aqui começar aqui a apresentação da videoaula aqui, beleza? Então o que acontece, pessoal? O que é um mecânico em refrigeração, pessoal? O mecânico em refrigeração, ele é um profissional que ele não tem o certificado técnico, tá? Ele não é um técnico em refrigeração. Ele é uma pessoa prática, tá? Do dia a dia. Mas isso não é demérito algum, tá? O que acontece? Eu não vou me focar aqui o que o mecânico tem que fazer de forma prática, que seria soldar, brasagem, flangear, tudo mais, tá? Não, não é isso. Vou falar o que você tem que saber na teoria, pessoal. É uma teoria básica, rapidinho de aprender, mas o pessoal peca muito. Primeiro, pessoal, são as operações fundamentais de matemática, tá? O pessoal se perde para fazer um superaquecimento, subresfriamento. O pessoal não sabe fazer um joguinho de sinal de mais e menos, uma conta de subtração. Muitas vezes ele está lá com a temperatura de evaporação de -5 e o superaquecimento lá no final, chegando no compressor, é de 10 positivo, 10 graus positivo. Ele não consegue desenrolar uma conta com um jogo de sinais, tá? Para fazer o cálculo corretamente. Então, isso aqui é matemática básica, pessoal. Isso aqui tem muito videozinho no YouTube que te ensina, tá? É bem tranquilo. Tem que ir para cima, pessoal. Tem que dominar a matemática básica, tá? Multiplicação aqui, mesmo comentário. Se você não sabe a tabuada de cor ainda, então trata de saber, pessoal. Tem que saber a tabuada de cor, tá? Não vai ficar dependendo de calculadora a todo momento, pegar o celular na mão ali, já vai te interter, vai tomar seu tempo, tá? Então, você sabendo essas continhas rapidamente, você ganha muito tempo, você produz melhor, beleza? E eu vejo que tem pessoas aí, muitos profissionais têm ensino médio completo e não domina aí os princípios básicos de matemática. Tem que dominar, não tem desculpa. O mecânico de refrigeração ainda, pessoal, ele tem que dominar as grandezas elétricas, tá? Não tem jeito. Você vai estar a todo momento ali com grandezas elétricas para ligar compressor, ventilador, tá? Tudo mais que você precisa ali para fazer a automação aí do teu sistema de refrigeração, tá? Então você tem que dominar a lei de Ohm, pessoal. É simplesinho. Eu até recomendo para quem está começando esse joguinho de triângulos aqui, tá? Então é bem legal, pessoal. Aqui, ó, você tem volts e aqui você tem resistência em ohms, né? Se você dividir volts por resistência, você vai ter corrente, beleza? Se você multiplicar resistência por corrente, você tem tensão, tá? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se você dividir tensão por corrente, pessoal, você vai ter resistência, tá? E potência em watts aqui, pessoal, o mesmo comentário. Se eu dividir potência por volts, eu tenho corrente, né? Se eu multiplicar volts por corrente, eu tenho potência, tá, pessoal? Então eu posso fazer a conta aqui, vir para esse triângulo, posso fazer a conta desse triângulo e vir para cá. O intuito aqui não é ensinar vocês a fazerem isso nessa aula, tá? O intuito aqui, pessoal, é vocês saberem que vocês têm que dominar isso aqui, tá? Porque é o que vocês vão encontrar no dia a dia e é o que vocês têm que desenrolar legal, tá? Saber usar, pessoal, um alicate amperímetro, tá? Que ele nada mais é que um multímetro com uma alicate aqui que você vai medir a corrente também, né? Então você tem que saber usar esse tipo de ferramenta. É bem simples de usar e você tem que saber o que é volts, tá? O que é corrente, que o pessoal chama de ampere, amperagem, né? O que é volts é tensão, no caso. O que é resistência, né? Ela é medida em ohms, né, pessoal? E o que é potência do que é medida em watts, tá? Então isso aqui vocês têm que saber fazer, pessoal. Então tem que estudar, é uma teoria básica. E se você é mecânico de refrigeração,
você tem que dominar isso aqui porque vai te fazer falta no dia a dia em campo, né? Nem sempre você vai estar com suporte técnico, com auxílio de alguém em campo, beleza? Diagramas elétricos, né? Pequenos diagramas elétricos, vocês têm que interpretar, saber fazer ligações, né? Não fechar curto na tua ligação, não queimar controlador, queimar até compressor, queimar tudo mais, né, pessoal? Vocês têm que saber interpretar legalzinho um diagrama elétrico aí simples, tá? Não precisa ir para o avançado, pessoal, não é isso. Mas tem que saber o básico, né, pessoal? Tem que saber o básico, olhar, interpretar o básico ali, tá? Vocês também têm que saber, pessoal, o que é condensação, tá? O que é evaporação, beleza? O que é o estado líquido, o que é o estado de vapor, porque na refrigeração, a todo momento você vai estar condensando e evaporando, né? Então você tem que entender que o fluido refrigerante, ele em um momento ele é gás, em outro momento ele é líquido, tá? Então por isso que é errado chamar de gás, ele é um fluido refrigerante, que ora é gás, ora é líquido. Então essa matemática não, né, pessoal? Essa física básica aqui, tá? Vocês têm que saber, têm que entender, tá, pessoal? Saber as mudanças do estado da matéria, né? Então, saber que quando ele solidifica, ele vira gelo, aqui no caso, né, no exemplo da água, tá, pessoal? Ele fica sólido. Quando você tem aqui ó, a fusão, ele vai vir para líquido, tá? Quando você tem evaporação, ele vai para gás, tá, pessoal? Então, aqui, ó, se eu tenho aqui ó, o gás vindo para o líquido, tá? Que ele sai aqui, ó, vapor superaquecido do compressor e vem para o meu condensador, eu tenho aqui minha condensação. Se eu tenho aqui, pessoal, olha só, o meu líquido indo para gás, eu tenho aqui minha evaporação. Então, esses conceitos básicos tem que saber, beleza? Dito isso, você tem que saber usar um conjunto manifold. Tem um vídeo nosso ali só explicando sobre o conjunto manifold e como usar ele, né? Você saber ler as pressões aqui, pessoal. Principalmente você tem que saber o que é PSI, tá, pessoal? Que é Libra, né? PSG, no caso. E o que é bar, tá, pessoal? Que é outra unidade de medida para pressão, né? Que é da mesma pressão, tá? Então vocês têm que saber essas duas aqui e entender que eles são a mesma coisa, mas você pode converter um pelo outro, tá, pessoal? Tem quilopascal, tem polegadas de mercúrio, tem outras formas de medir pressão. Mas esse basicão aqui vocês têm que saber como mecânico de refrigeração, tá, pessoal? E entender, pessoal, o que é temperatura e o que é pressão, né? Então, o exemplo da panela de pressão é muito top para isso. Vocês têm que entender que nós elevamos a pressão na panela de pressão para eu elevar a minha temperatura de evaporação, né, de fervura aqui, para 120 graus Celsius. Se eu diminuo a pressão, eu vou ter aqui meu ponto de fervura, tá? Minha evaporação numa temperatura menor, ok? Por isso que lá no meu evaporador evapora a temperaturas negativas muitas vezes, né? Porque eu diminuo tanto a pressão de um determinado fluido refrigerante que eu consigo fazer isso, tá? Evaporar a temperaturas baixas, né? Como que eu diminuo essa pressão? Através do meu elemento de expansão, tubo capilar, válvula de expansão, tudo mais, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, para você saber esse básico aqui, ó, é um mês. Se você se dedicar um mês para estudar seriamente, em um mês você domina isso aqui e você vai estar já bem capacitado na parte da teoria. A prática é outros 500, né, pessoal? Prática é jogando, né? Como é que você aprende a prática? É que nem andar de bicicleta. Você vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta, tá? Então você vai aprender a soldar, abrasar, flangear, você vai aprender manobrar uma válvula de serviço, trocar um filtro, fazendo isso no dia a dia, tá, pessoal? Isso é a prática, estou falando teoria. Mas em um mês aqui, ó, você vai estar muito qualificado, muito tranquilo aqui para ser um bom mecânico de refrigeração, tá? Agora vamos falar do técnico em refrigeração. O técnico em refrigeração já o buraco é mais embaixo, pessoal. Ele tem mais atribuições, tá? Para você ser um bom técnico em refrigeração, você tem que dominar mais conceitos. Um dos conceitos que o pessoal tem que dominar sendo técnico são os múltiplos e submúltiplos aí do sistema internacional, né? Então você entender o que, que é, por exemplo, o que, que significa micro, né? O que significa, por exemplo, mili, tá? Quilo, tá? Por exemplo, quilowatts, né? Quando eu falo quilowatts ou quilo-ohms, eu estou falando 1 quilowatts é 1000 watts, tá, pessoal? Por quê? Porque é 10 elevado a 3, tá? Então vocês têm que entender tanto os múltiplos como os, por exemplo, miliamperes na eletrônica, né? Quer dizer que é lá a terceira casa decimal, né? De 1 ampere, tá, pessoal? É 0,001 ampere, né? Então é miliampere, então fica mais fácil ler em miliamperes. Isso aqui é muito importante, tá? No teu dia a dia como técnico aí, para você instalar equipamentos mais elaborados, instalações de mais responsabilidade, tem que saber, tá, pessoal? Você tem que saber bem as leis da termodinâmica, tá? Entender que o calor vai, por exemplo, do ponto mais quente para o mais frio, né? Entender que a transferência de calor de um alimento, por exemplo, na refrigeração,
ele vai se transferir para o evaporador, do evaporador ele vai transferir para o condensador para ir para o meio externo, né? Então, essa transferência aqui de calor é muito importante, tá, pessoal? Vocês têm que ter essa noção mais robusta de termodinâmica, ok? Esquemas elétricos mais elaborados vocês têm que dominar completamente, tá, pessoal? O técnico de refrigeração não tem desculpa, ele tem que saber automação, tá? Não é mais o básico igual ao mecânico. O mecânico pode saber só o básico. Se você é um técnico, você tem que saber o esquema elétrico, tá? Ler e interpretar esse esquema elétrico mais complexos, mais elaborados, mais sofisticados, tá, pessoal? Por quê? Porque você tem que ser capaz, pessoal, de trabalhar com quadros de automação mais avançado, tá? Então não tem jeito, você já é um técnico. Se você não quer ter essas responsabilidades, tem que ficar no mecânico, tá? Dito isso, você tem que dominar a parametrização. Não confunda isso com programação. Programação é uma coisa, parametrizar é outra. Mas você tem que estar pronto para parametrizar controladores eletrônicos, tá? Inversores, tudo que vem de eletrônica e embarcar na automação, você tem que estar pronto para parametrizar isso, tá, pessoal? Não tem jeito. O mecânico, muitas vezes, ele se obriga a parametrizar também controladores mais simples, ok? Mas o técnico ele tem que ir para o avançado. Controladores mais elaborados, vários fabricantes, não pode se amarrar num fabricante só, várias tecnologias, inversores, tá, pessoal? Controles digitais aí de velocidade de ventilador. O técnico tem que estar preparado para mexer em tudo isso, tá? Trabalhar com tudo isso. Ainda o técnico de refrigeração, ele tem que dominar o que é a área, tá, pessoal? Por exemplo, a área de um retângulo, a área de um quadrado, ele tem que entender, né, área circular, área de triângulo, volume também, ele tem que entender, pessoal, conhecer o que é volume. Então, essas figuras geométricas, ele tem que dominar, por quê? Ele vai usar isso no dia a dia em instalações, tá, pessoal? Pequenos projetos, então ele vai ter que dominar isso aí, não tem jeito. O técnico de refrigeração tem que dominar. Ele tem que entender o que é densidade, tá? Como que a densidade se comporta dentro de um sistema de refrigeração. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de óleo e água, né? Na refrigeração você vai ter sempre óleo e fluido refrigerante, tá? E muitas vezes o fluido refrigerante está no estado líquido, ok? Então você vai ter óleo e fluido refrigerante no estado líquido ocupando o mesmo espaço, dividindo o espaço, né? Então, tem momentos que você vai querer que esse óleo lubrificante volte para o teu compressor. Outros momentos você vai querer que o líquido não chegue no compressor, né, do fluido refrigerante, para ele não substituir o óleo e não dar e você não ter uma partida inundada, né, pessoal? Onde você pode levar teu compressor à quebra. Então, essa questão de densidade, comportamentos fluidos, o técnico de refrigeração tem que dominar. Então ele tem que dominar fundamentos de refrigeração e climatização, metrologia dimensional, né, que foi o que eu falei ali, né, múltiplos, submúltiplos do SI, o que é metro, tá, pessoal? O que é unidades de grandeza aí, elétrica, depressão, tá? Ele tem que dominar toda essa parte aí, refrigeração e climatização residencial, eletrotécnica, tá, pessoal? Que é os esquemas elétricos que eu falei ali, tudo mais, comandos elétricos aqui, ó, desenho técnico, ele tem que saber ler os desenhos técnicos, por quê? Porque ele vai instalar muito equipamento. O técnico ele é muito instalador, além de ele ser reparador, mas geralmente, muitas vezes para o reparo vai o mecânico, mas o técnico ele instala equipamentos caros, tá? Então o que acontece? Ele tem que ler e interpretar os desenhos técnicos, tá? Informática básica, ele tem que saber. Instalação, operação e manutenção do sistema de sistemas de climatização, mecânicas dos fluidos, termodinâmicas, conforme eu falei, manutenção de compressores, tá? Instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração de novo, eletrônica aplicada, foi o que eu falei dos controladores inversores, tá, pessoal? E por aí vai, tá? Projetos, pequenos projetos, aí o técnico pode fazer, tá? Ele hoje pelo CRT, CFT, ele pode assinar, tá, pessoal? Gestão de pessoas, você vai ter equipes, né? O técnico geralmente é líder da equipe, então ele tem que saber essa questão de gestão de pessoas, como fazer essa gestão de uma forma profissional, né? Ética, correta e profissional, beleza? E um bom curso técnico, pessoal, leva 18 meses, tá? Você não vai ser técnico em menos de 18 meses. Aqui o que eu falei é coisa pra caramba, tá, pessoal? Não é coisa que você vai pegar aqui em uma hora, tá? Então tem muita matéria que você tem que ir estudando, absorvendo, entendendo, e você vai levar 18 meses para chegar a ser um bom técnico, tá? Na formação teórica, tá, pessoal? Não é a prática. Aí, se você quiser e tiver tempo, né, e puder ser um engenheiro da HVAC, aí, pessoal, você vai tocar grandes projetos, fazer laudos, tudo mais, né? E aí são 5 anos, pessoal. 5 anos
é um curso aí de engenharia mecânica, né? Detalhe, vai se jogar na engenharia mecânica, pessoal? Cuide pela grade horária. Não fique focando muito se o teu curso vai ter muitas matérias voltadas para ar-condicionado e refrigeração, mas cuide da grade horária. Se você vai ter os 5 anos, se você vai ter cálculo, geometria analítica, se vai ter termodinâmica, fluido, mecânica dos fluidos, tá? Cuide se você vai ter horas de estudo em cima disso. Fujam do EAD, tá, pessoal? O EAD é complicado, tá? E fujam de cursos menores, mais curtos. O CREA está pegando isso. Você tem que ter um curso completo e longo. Muitas vezes não é interessante, porque nem sempre o engenheiro vai ganhar mais que um técnico, tá, pessoal? Até mecânico às vezes ganha muito bem, tá? Mas você não é nem tanto pelo dinheiro, seria mais por uma questão de vocação. Ah, minha vocação é ficar no escritório, projetando, indo em obra lá para administrar grandes obras e tal. Aí tudo bem, engenharia. Mas você vai ter que ter tempo para estudar esses 5 anos, tá? Se a tua realidade foge disso, foca no técnico. O técnico, se você não consegue estudar 5 anos, foca no técnico. É melhor você fazer um técnico bem feito, pessoal. Deixa eu voltar aqui que agora vale a pena falar com vocês aqui, tá? Cadê aqui vocês aqui? Opa, aqui, pessoal. É melhor vocês fazerem um técnico bem feito, vocês serem um bom técnico, do que se fazer um curso de engenharia ruim, tá? Matado. E aí o que vai acontecer, pessoal? Se você fizer esse curso de engenharia ruim, matado, você vai, inevitavelmente, você não vai ser um bom profissional, vai ficar carente em muitas áreas e vai se frustrar lá na frente, tá? Então, se não for para fazer um curso de engenharia completo, top, meu conselho, seja um bom técnico, seja um excelente técnico, você vai estar muito bem, beleza? Pessoal, esqueci alguma coisa, qualquer coisa, põe nos comentários, joga nos comentários e vamos discutir isso, tá, pessoal? Então é basicamente isso, tá? Você que está começando agora, foca no mecânico ali, um mês você tá bom, tá? Foca ali, hoje tem tudo no YouTube de graça, outros canais aí, vai lá aprender matemática básica, vai entender o que é evaporação, o que é condensação, beleza, pessoal? Vai entender eletricidade básica, mas o básico do básico. Rapaz, você vai estar voando. Se você já faz solda muito bem feito, se você já faz as flanges muito bem feitas, se você é um cara trabalhador, está fazendo o corre legal aí, seja para você, para o teu patrão, para quem for, faz esse basicão aí, você vai ver. Você vai achar que isso é bobinho, não é bobinho não, cara. Você vai crescer muito, muito e muito. E aí, se aquele mosquitinho te morder, vai pro técnico, vai ser engenheiro, o céu é o limite, tá, pessoal? É isso aí. Forte abraço a todos, pessoal, e se vemos aí no próximo vídeo.